Olá, meu nome é Orlando Figueiredo Filho e nesse vídeo vou mostrar para vocês como estabelecer metas desafiadoras para a sua organização. Um dos maiores entraves na execução de uma estratégia é a fixação de metas de desempenho. As pessoas resistem muito em ter o seu desempenho medido e acompanhado. Ao longo da minha atuação profissional na formulação de estratégias e planos, tenho notado que entre as principais dificuldades para se fixar metas, dois fatores, na verdade, três fatores se destacam. O primeiro, o desconhecimento entre os gestores e as pessoas sobre o que são e como formular indicadores de desempenho. Sobre esse assunto, assista o meu vídeo nesse canal sobre esse tema. 2. O outro fator é o medo das pessoas de terem o seu desempenho exposto e as consequências dessa exposição. Normalmente, são voltadas para a punição. Na verdade, tudo que a gente precisa é de melhorias. E, por último, podemos destacar a grande dificuldade e desconhecimento de como se fixar uma meta. Então, vamos conhecer melhor como estabelecer metas desafiadoras? Vamos lá, então. Como estabelecer metas desafiadoras? Como eu falei no início do vídeo, uma das dificuldades que existem é saber exatamente o que são indicadores, né? Indicadores de desempenho. Na verdade, os indicadores de desempenho são métricas que proporcionam as informações necessárias sobre o desempenho de um determinado objeto. Seja esse objeto uma organização, um programa, um projeto, um processo, etc. Com vistas ao quê? Ao controle, à comunicação e, principalmente, à melhoria. Aí é um ponto que é muito importante. A gente tem que trabalhar os indicadores e as metas para a melhoria, e não para a punição de quem está fazendo o desempenho daquele indicador. Um painel de avião é bem representativo para a gente entender o que são os indicadores. Então, se você olhar aqui nesse painel, nós vamos ver uma série de indicadores, ou seja, de velocímetros, de vários tipos de controles que o piloto, que é o comandante que está levando esse avião, tem, que vão orientar, né? Ou seja, vão fornecer informações sobre o desempenho da sua aeronave durante o seu trajeto, cujo objetivo é chegar em algum outro ponto, né? Então, o objeto aqui, nesse caso, a gente pode dizer que seria a aeronave, né? Então, ele vai, através dessas métricas todas que estão aqui mostradas dentro desse painel, vão fornecer as informações sobre o voo, de como é que está a velocidade, a temperatura do óleo, a quantidade de combustível, todas as informações que são fundamentais para a gente chegar no objetivo final, que é o voo terminar no aeroporto seguinte. Então, indicadores, a gente pode falar que são informações que permitem descrever, comparar ou quantificar de uma maneira sistemática os aspectos de uma realidade e que irão ajudar na tomada das decisões. Então, quando a gente fala que são os aspectos da realidade, o piloto, principalmente quando está num jato em que a velocidade é muito grande, você não tem, só pelos olhos, é difícil você conseguir dominar toda a sua máquina. Então, esses instrumentos vão te ajudar a entender, né, e interpretar essas informações de forma que ele consiga realmente atingir o objetivo. Então, eles vão representar os aspectos de uma realidade. Na verdade, então, os indicadores são os instrumentos de gestão que são essenciais nas atividades de monitoramento e de avaliação das organizações, pois eles permitem acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços, correções de problemas, necessidades de mudanças e etc. Só através dos indicadores, dos números, é que podemos realmente entender e monitorar e avaliar como é que nossa organização está trabalhando. Então, como eu falei, definido o indicador, nós devemos, então, definir as metas. Por quê? Porque indicadores sem metas, eles não significam muita coisa, eles são apenas dados, né? A gente passa a ter uma informação,
quando a gente coloca um indicador, é que nós vamos ter a probabilidade, a possibilidade de se trabalhar nas melhorias. Então, o que vem a ser uma meta? Uma meta é uma expressão numérica que representa o quê? O estado futuro do desempenho desejado. Ou seja, é uma posição lá no futuro relacionada a tempo e valor que vai exigir algum grau de esforço e dedicação para a gente alcançar. Então, a meta ela precisa de um desempenho, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir alcançá-la. Então, as metas elas devem ter sempre uma finalidade, ou seja, o que eu quero atingir, um valor e sempre um prazo. Não dá para ter uma meta em que você não diz quando vai alcançar. Então, a gente tem que ter esse prazo, ele é fundamental dentro da perspectiva do desempenho, certo? Algumas características importantes das metas. Primeiro, elas devem ser alcançáveis, né? Então, é muito importante que a gente tenha metas e que possam ser alcançáveis. Não dá para a gente ter uma meta que já é impossível, que logo na largada a gente já sabe que não vai conseguir alcançar, porque isso vai gerar realmente um desânimo das pessoas. As pessoas têm noção do que é possível de se alcançar e o que não dá para se alcançar. Outra coisa, uma meta tem que ser desafiadora, né? Desafiadora porque eu tenho que ter um algo mais, eu conseguir fazer algo a mais, ou seja, não ficar dentro do que eu consigo fazer, eu tentar melhorar o meu desempenho. Outra coisa importante, aí quando a gente fala de gestão e que a gente fala do gestor e das suas lideranças, elas têm que ser negociáveis, são possíveis de ser negociáveis. Então, isso é outro fator que é muito importante, uma característica que a meta deve ter, que é ser negociável, ou seja, a gente poder negociar junto com o meu gestor, com a minha liderança, a maneira como eu vou tentar alcançar essa meta. E, muito importante, ser fundamentado em séries históricas, em tendências e também no benchmark, ou seja, que a gente possa se comparar com algo que seja muito parecido com o que a gente já faz. Então, esse benchmark é quando eu busco referenciais de atividades que eu possa trabalhar e mostrar dentro de um grau de comparação. Isso melhora muito o meu desempenho, porque, lógico, eu vou me comparar com o que tem de melhor dentro do mercado. Aqui é a grande sacada quando a gente fala do desafio, né, de se buscar metas. Então, qual é o tamanho que esse desafio deve ter? Nós temos, na verdade, 3 situações quando a gente fala de metas. Nós temos, primeira, essa zona de conforto, é onde a gente sabe que a gente consegue alcançar a meta. A gente sabe que o que a gente tem, a gente consegue chegar aqui. Então, normalmente, isso é muito comum dentro das organizações, a gente trabalhar muito nessa zona de conforto. Então, as nossas metas passam a ficar sempre aqui dentro dessa zona de conforto, que a gente sabe que com os recursos que a gente tem, com a nossa capacidade, eu consigo atingir essas metas. Então, essas metas são as metas facilmente, né, alcançáveis, ou seja, elas não são desafiadoras, porque a gente sabe que está dentro da nossa zona de conforto. Uma segunda parte que a gente pode dizer seriam as metas que estão dentro dessa faixa aqui, que a gente chama de utopia. Ou seja, é aquela que ela é muito desafiadora e a gente sabe que não vai conseguir alcançar. Normalmente, os gestores, né, têm dificuldade com essas metas, e essas metas normalmente são fixadas fora da área, ou seja, não foi a área que decidiu. Porque quando a área vai decidir qual é a meta que vai ser colocada, ela sempre trabalha aqui nessa zona de conforto. Quando a gente vai para essa aqui, normalmente é fixada por uma liderança, por alguém que está fora da nossa área. Ou seja, tenta fazer uma meta bem desafiadora, só que ela cai dentro daquele sentido da utopia, ou seja, a gente sabe que não vai conseguir alcançar. Então, onde a gente tem que tentar chegar é nessa realidade que é desafiadora. Então, é aquela que ela é alcançável, mas representa realmente um desafio para a equipe que vai cuidar dessa meta. E essa meta a gente sabe que está um pouquinho acima daquela zona de conforto, ou seja, é o algo mais que a gente precisa saber e fazer para alcançar essas metas. Então, a gente tem que buscar sempre ficar nessa realidade desafiadora, evitando a utopia
e a zona de conforto, porque a zona de conforto também nos traz alguns problemas na hora de você trabalhar com as metas. Por quê? Se você trabalha a meta, e muitas vezes você coloca uma meta muito justinha, então a gente sempre alcançando ou 100%, 90%, 95% daquela meta, vai acontecer que dificilmente você vai conseguir trazer recursos para a sua equipe ou para a sua organização. Por quê? Porque você já está batendo a meta. Então, se você já está batendo a meta, dificilmente você vai precisar de mais recursos. Por quê? Porque já está chegando lá no seu limite, ou seja, no seu 100%. Quando eu vou para a realidade desafiadora, aí sim eu já começo a poder exigir, né, e pedir mais recursos, mais condições para a gente atingir essa nova meta. Bem, alguns cuidados que a gente tem que ter ao estabelecer metas. Isso aqui é importante a gente lembrar sempre. Primeiro, considerar desempenhos anteriores. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai saber se vai estar dentro da nossa realidade ou se vai passar para a utopia, né? Se eu tenho um desempenho que vem sendo na faixa de 50, 100, e aí eu coloco uma meta lá na faixa de 200, 250, a gente sabe que dificilmente, nesses primeiros períodos, eu vou conseguir alcançar essa meta. Então, considere sempre os desempenhos anteriores. É importante, né, possuir essa compreensão clara do estágio de referência inicial, ou seja, da linha de base, da onde eu estou partindo. Então, se eu estou começando a medir a partir de maio desse ano, então esse é o meu V0, e aí, a partir daí, é que eu vou começar a ter minha referência para frente, e para eu chegar nesse V0, eu tenho que considerar o meu desempenho anterior. Por exemplo, né, o último ano, o valor da última aferição feita, a minha média da tendência, então, esses são dados que são muito importantes para que eu possa medir daqui para frente e fazer esse desafio. Outros cuidados importantes são descrever o cenário em que vai se inserir o indicador, o objeto do indicador. O que é o cenário? É tudo aquilo que eu estou utilizando, qual o tamanho da minha equipe, quais são os recursos que vão estar disponíveis, para quê? Para que eu possa realmente estabelecer metas compatíveis com a minha realidade. Então, ao definir metas factíveis, eu devo levar em consideração essa disponibilidade de recursos, ou seja, qual o tamanho da minha equipe, o valor de orçamento que muitas vezes eu tenho disponível para fazer o meu trabalho e atingir as metas que eu estou me propondo a fazer. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho que considerar os fatores, né? Volume de recursos disponíveis para aquele projeto, as condicionantes do ambiente, o que pode vir em termos de política, de economia, de capacidade organizacional, porque a partir disso, o meu cenário fica mais bem estabelecido e a minha meta mais bem fixada. Ou seja, quando eu tenho, aí vem uma situação nova, que é quando eu tenho um indicador novo, que nunca foi medido. Esse é onde se encontra a maior dificuldade para as pessoas de estabelecer esse novo indicador. Se eu nunca medi, como é que eu vou saber qual é essa meta? Eu não tenho histórico, né? Então como é que eu vou fazer para isso? Então, normalmente, um bom gestor, ele tem ideia do que ele faz, da capacidade que ele tem para fazer o trabalho dele, e ele vai poder estabelecer essa meta. Agora, ele precisa ser um pouco mais cauteloso, né, para não colocar uma meta tão audaciosa, e a gente recomenda também tentar prever um pouco do comportamento. E quando eu tento prever, eu vou jogar metas um pouco mais comedidas, e à medida que a coisa vai andando, eu vou refazendo essas metas. E aí eu passo a ter. Agora, eu não posso dizer, indicador novo, eu não tenho como fixar uma meta. Sim, eu tenho que fixar uma meta, senão não tem como fazer a melhoria, né? Então, é importante não ser muito audacioso e também evitar de se falar, eu não vou ter meta porque eu não tenho histórico. Eu tenho como entender o que vai acontecer daqui para frente. Se eu sou um bom gestor, eu conheço um pouco mais sobre o que eu posso fazer e a minha capacidade de medir. Então, para finalizar, esse vídeo é muito rápido mesmo sobre como estabelecer meta, temos algumas conclusões que são importantes. A primeira, indicadores sem metas, mera informação, ou seja, eu não consigo fazer grande coisa. Então, eu preciso ter, sempre que eu tiver um indicador, eu preciso ter uma meta. A segunda conclusão, só as metas vão possibilitar a análise do desempenho esperado. Ou seja,
Se eu não tenho meta, eu não tenho padrão de comparação. Como é que eu vou saber se eu estou evoluindo ou não? Por exemplo, eu tenho uma meta de atingir, fazer 20 melhorias em processo ao longo de 3 anos. Se eu não tenho essa meta, então no primeiro ano eu vou fazer 5, no segundo 10 e no último ano é que eu vou fechar com os outros 10, porque eu já consegui entender melhor como é que funciona o processo. Então, eu tenho no primeiro ano 5, no segundo atinjo 10 e no último atinjo essas 20 processos analisados, que é o nosso exemplo. Se eu não tenho essa meta, se eu atingir 3 ou se eu atingir 10, eu não sei, né? O que eu tenho que fazer, se eu estou abaixo do que eu estava prevendo ou se eu estou acima do que eu estava prevendo. Então, a meta é que faz com que eu tenha uma análise do desempenho esperado. Outra coisa, né? Sem metas, nós perdemos essa capacidade de agir para melhorar o desempenho, que é o grande objetivo da gente ter indicadores de desempenho. Ou seja, qual é a referência para a melhoria? Estamos no caminho certo? Estou conseguindo fazer o que eu me propus a fazer? Então, se eu não tenho meta, dificilmente eu vou ter essa análise, né, do desempenho esperado. E, por último, para alcançar os objetivos traçados na estratégia, a gente sempre precisa contar com o quê? Com um processo bem estruturado de monitoramento e de avaliação e que precisam de bons indicadores e metas estabelecidas. Então, é muito importante indicador e meta. Se a gente não tem indicadores de desempenho com metas bem estruturadas, dificilmente eu tenho uma boa gestão, porque eu vou trabalhar só no achismo. Então, é importante ter indicadores e metas para que eu realmente consiga fazer o meu desempenho melhorar e eu atingir os meus objetivos. Bem, era isso que eu tinha para falar. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de colocar o sininho para receber sempre as novidades. Muito obrigado e até um próximo vídeo.